Então, gente, para essa receita, nós vamos precisar de 1 colher de sopa de fermento biológico seco, 1/4 de xícara de açúcar, a gente vai misturar um pouquinho, 1/4, para quem não sabe, é metade de meia xícara. Meia xícara de leite morno, quase frio. E a gente vai misturar isso por 5 minutos, vai deixar por 5 minutos para o fermento reagir, tá? Quando ela criar aquelas bolinhas, ele criar aquelas bolinhas, a gente vai colocar 3 colheres de margarina bem cheia. Então, a gente vai usar nessa receita também um ovo inteiro mal batido. A gente vai colocar aí, vai dar uma misturadinha e vai colocando o trigo aos poucos, tá? São 3 xícaras de farinha de trigo, mas nós vamos colocar aos poucos. Talvez não pegue todo o trigo, vai depender aí do tamanho do ovo que você colocar, né? Então, por isso é bom a gente colocar aos poucos. A gente vai misturando até agregar o trigo. Quando a gente não der mais para misturar com a colher, com a espátula, então a gente vai sovar na mão. O ponto dessa massa, vocês vão ver, é quando ela fica lisinha, ela vai pegar bem de leve na mão, bem de leve mesmo, para não ficar uma massa seca. Então, quando a gente fizer esse processo de misturar toda a farinha de trigo, a gente vai tampar, vai colocar, vai polvilhar uma vasilha e vai deixar essa massa agir por 30 minutos ou até ela dobrar de volume, tá? Então, também depois que, antes de colocar todo o trigo, a gente vai colocar o sal, tá? Esquecendo desse detalhe. Uma colherzinha pequena de sal, sal de sua preferência. Tá? Eu não gosto de colocar diretamente no fermento. Então, como eu estava dizendo, a gente vai colocar num ambiente fechado, né? Vai fechar a vasilha ou com uma tampa ou com um pano de prato. E você deixa agir por uns 30 minutos ou até ver que a massa dobrou de volume. Tá? E feito esse processo, vendo só, a gente vai sovar por uns 10 minutos, né, ou menos, até você ver que a massa ela ficou bem lisinha e bem incorporada. Aí isso vai ajudar na fermentação da massa. E depois desse processo aí, que ele fermentar por 30 minutos, ou como eu falei, até a massa dobrar de volume, nós vamos abrir os nossos donuts, apolvilhar a superfície. Se você não tiver o cortador, né, próprio para o donut, você pode improvisar, pode cortar com um copo, com uma xícara. Não por isso você vai deixar de fazer os seus donuts. Se você cortar com um copo, você pode pegar um bico de confeitar, outra coisa menor, e pode cortar a parte do meio. Você pode modelar isso faz um furinho e modelar com o dedo. Tá? Então a gente vai colocar numa vasilha polvilhada com farinha de trigo. Vai deixar ele um pouquinho separado um do outro, que é para quando ele fermentar, ele não agarrar. Não colar um no outro. Essa sobrinha da massa a gente vai sovar ela de novo e vai abrir novamente. Esse tamanho de cortador que eu usei, ele rendeu 13 donuts. E a gente vai assar no óleo, né, no fogo baixo, no óleo pré-aquecido. Um óleo que dê para cobrir os nossos donuts. A gente vai colocando de dois em dois, né, para não encher muito o assador. Eu gosto dele assim mais moreninho, mas se você não gostar, você pode tirar ele um pouquinho mais branco, né? Não deixe o óleo muito quente, porque ele pode assar por fora e dentro ele ficar cru. Então, o recheio, assim, que eu gosto mais de usar é doce de leite, tá? O meu preferido. Mas vocês vão ver depois que tem outras opções. Então, quando a gente rechear, também vai polvilhar ele no açúcar de confeiteiro peneirado e na canela em pó. Se você não gostar da canela, você não usa a canela, só o açúcar. É uma receita fácil, gente, e é muito gostoso. E a questão, gente, os nossos donuts, ele rendeu 13 porções, tá? Esse tamanho do cortador que eu usei e essa receita. Se vocês quiserem aumentar, dobrar a receita, não tem problema. Também vocês podem rechear eles com Nutella, com geleia de fruta, com brigadeiro mole, né? Creme de confeiteiro. Então, são várias opções e várias sugestões. Vocês podem decorar também com chocolate granulado,
com miçanguinha colorida, né? O que vocês acharem melhor. Vocês podem usar a criatividade de vocês. Então, tchau, tchau e até a próxima.